Fala, gurizada, boa tarde. Tudo bem? Tudo certinho? Como é que vocês estão aí? Só de boinha? Oi, Jéssica. Oi, Laura. Oi, Yasmin. Tudo beleza, tudo beleza. Oi, Johanna. A gente vai falar hoje sobre porcentagens. Essa aula de porcentagens é uma aula muito importante. Uma aula muito importante por quê? Porque é um negócio que você vai usar em qualquer vestibular que você for fazer, em qualquer concurso que você for fazer, e é uma coisa que você usa sempre, né? Você vai usar, eu acho que assim, ó, não deve ter um dia na sua vida que você não tenha contato com porcentagem em algum momento. Então, a noção do que é a porcentagem, ela é extremamente importante. E das coisas da básica, assim, ó, é a que mais cai e é aquela que as pessoas mais erram também. Às vezes a gente subestima um pouquinho a porcentagem e acaba cometendo equívocos grosseiros assim na hora de fazer. O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a entender o que é a porcentagem de fato e a ser ágil na hora de fazer as contas, tá? Principalmente aquelas contas que são mais ruins de fazer, aquelas contas que vêm com números piores para você resolver na hora do seu vestibular. Para nossa sorte, isso tudo é muito fácil e muito simples de você resolver. Essencialmente, todo mundo sabe o que significa o símbolo da porcentagem, né? Quando você vê essa barrinha com duas bolinhas, você já sabe que está falando de percentuais, e você também sabe que isso aqui significa essencialmente dividido por 100. Mas é um pouquinho mais do que isso. Falando de porcentagem, a gente precisa tomar alguns cuidados, por assim dizer. Tá? A primeira coisa, a mais importante de todas, a porcentagem pela porcentagem, ela não existe e não serve para nada. 10% é 10% de algum número. Está sempre atrelado a algum valor de referência. Toda vez que você estiver fazendo uma conta e aparecer um percentual, você tem a missão de se perguntar de quem é esse percentual. Tá? Eu estou calculando 50%? Não, não, não. É 50% de alguma coisa. Eu posso falar assim, ó, 50% do valor do sorvete é R$3. Beleza. Tá? Mas 50% é R$3 é uma coisa que fica meio desconexa. Eu preciso ter essa referência. Beleza? Então, essa referência tem um significado muito importante para nós dentro dos exercícios. Vamos colocar aqui, ó. Porcentagem é sempre referente a algum valor. Então, eu vou colocar um exemplo para você aqui. Imagina que eu peço para você calcular 35% de 700. Beleza, 35% de 700. Eu tenho aqui a minha referência. Alguém sabe me dizer quem é o 700? Quem é o 700 nessa situação? Yasmin está falando que é o 100%. Yasmin está certa. O 700 faz o papel do 100%. Tudo bem, beleza. E o que é o 100%? Não nesse contexto, de forma geral. É o total? É aquilo que representa o todo? Sim, mas essa referência é uma referência perigosa, vou te dizer por quê. Se eu falar para você que tem uma sala de aula, nessa sala de aula tem 30 meninos,
Tem 40 meninas, então tem 70 pessoas. Quem é o 100%? E a melhor resposta é o que a Laura falou. Depende do que eu quero calcular. E eu não posso ficar na minha cabeça que o 100% é o total. Eu tenho que melhorar isso. Porque no meu exercício podem haver vários totais. E o 100% é sempre o referente. Tá bom? É sempre o referente. O valor de referência é o teu 100%. De quem é esta porcentagem? É do 80%. Então, o 80% faz o papel do 100%. De quem é esta porcentagem? É do 25,6%. Então, o 25,6% faz o papel do 100%, sacou? E aí você para de errar bobagem. Beleza? Muito bem. Então, 35% de 700. A gente não vai calcular ainda, a gente vai calcular daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero que você entenda que este aqui é o 100% e que você associe esse 100% ao valor de referência. Beleza? Tá, então essa é a primeira coisa para a gente aprender. A gente aprender aqui na aula que 100% é o valor de referência e que porcentagem depende de alguém. Pronto. Esse é o primeiro item. O segundo item para a gente aprender aqui é o seguinte. Porcentagem que vai de um tipo volta de outro. Como assim, prof? A conta na ida e na volta não é a mesma? Não, não é a mesma. E a resposta aqui deveria ser óbvia. E os vestibulares adoram fazer essa jogada com vocês. Vocês não podem ser amadores agora a ponto de cair nessa situação. Alguém sabe me dizer por que a porcentagem que vai não é a mesma que volta? Alguém sabe me dizer por que se eu colocar 20% não é a mesma coisa que eu tirar 20%? Dolfo, mas eu achei que era. Não, você está achando errado. Simplificando o que você tentou dizer ali, porque a referência muda. Quando eu estou indo, eu estou fazendo a minha conta aqui, ó. Então, eu estou calculando 20% esse valor. Quando eu estou voltando, eu estou fazendo a minha conta aqui, ó. Tá entendendo? E se eu tirar 20%, eu não vou voltar aqui. Eu não vou voltar aqui por quê? Porque esse valor é maior. Então, eu vou voltar lá. Tá entendendo? Tem que prestar atenção sempre no valor de referência. É o segredo para você não errar as pontinhas aqui, tá? Então, a porcentagem que vai, ela é sempre diferente da porcentagem que volta, porque ela faz referência a valores que são essencialmente diferentes. E a Rafaela não me deixa mentir. Ela está falando para mim agora, nesse exato momento, que caiu uma afirmação na UFSC. E se você colar ela para mim aqui, eu já digo para você, a gente já faz aqui agora. A gente já faz aqui agora. Se você souber, será que a prova está disponível já? Hoje mesmo eu pensei, já está, né? Eu pensei em resolver essa prova. Eu falei, vou acordar amanhã cedo e vou resolver a prova da UFSC. Provas e gabaritos preliminares. Vamos abrir a prova aqui, ó. Vamos olhar aqui, já vamos ver se a gente acha. Cadê a matemática? Achamos matemática. Deixa eu ver se a minha leitura rápida permite que eu ache esta afirmação aqui rapidamente.
Aqui não. Bom, não vou ficar procurando aqui porque eu vou levar um tempão para achar, mas seria muito legal que a gente já pegasse uma questão que acabou de cair e a gente já fizesse uma brincadeira com ela. Beleza? Vamos lá, ó. Então, a gente aprendeu duas coisas. Tem que ter referência e quando você vai, não é do mesmo jeito que quando você volta, tá bom? Muito bem. Outra coisa. Pronto. É a pegadinha de todo ano, algum vestibular vai cobrar. Tá? Toda vez. Eu vou ler para vocês aqui em voz alta. Numa região do estado foi registrado um aumento de 20% no número de casos de sarampo do primeiro semestre de 2019. Já no segundo semestre desse mesmo ano, houve uma redução de 20%. Então, ele aumentou 20%, depois ele voltou 20%. O mesmo número que eu usei. O mesmo número que eu usei. Logo, não houve variação nenhuma no número de casos de sarampo. Lógico, porque ele colocou 20%, depois ele tirou 20%. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não precisa nem fazer conta. Não precisa fazer conta. Está escrito aqui, ó. Porcentagem que vai e não volta. Tá? Você vai com 20, não volta com 20. Você vai com 30, não volta com 30. Você vai com 40, não volta com 40. Tá bom? É simples assim. Rafa, muito obrigado. Johanna, muito obrigado. Agora vamos lá, hein? E Laura, você não sabe quanta gente cai nessa. Vai reto, seco, rasteiro. Tá? Mesmo percentual, não é mesmo o valor absoluto. Por quê? Porque muda o valor de referência. Você vai escutar eu falar isso a aula inteira. Tá? Valor de referência é importante. Agora, outra coisinha para você cuidar. Tá? Essa é uma dica muito importante. Porcentagem em sequência ultrapassa o acumulado. Quer ver? Se eu ganho o meu salário hoje, tá? Eu tenho o meu salário hoje. Aí, na metade do ano, eu ganho um aumento de 20%. E no final do ano, eu ganho um aumento de 30%. Se eu ganhei um aumento de 20% e depois um aumento de 30%, então eu ganhei um aumento de 50%. Certo ou errado? Errado, porque não acumula, ultrapassa. Eu não quero que você. Olha o que eu estou falando. Eu, além de querer que você entenda que não dá 50%, eu quero que você seja o esperto, a esperta, que sabe que dá mais que 50%. Não é verdade? Então, se eu vou colocar 20, vou colocar 30, vai dar mais de 50. Se eu vou dar dois aumentos consecutivos de 10%, o que eu sei a respeito da minha resposta? Dois aumentos consecutivos de 10% representam o que para nós? Eu não quero a exatidão da conta, por favor. Nós não estamos fazendo conta, nós estamos pensando. Porque esse pensamento, essa análise vai delimitar as suas opções e vai fazer você acertar fazendo conta meia boca, tá bom? Então, dois aumentos consecutivos de 10% equivale a um aumento superior a 20%. Você está entendendo? Se eu tiver dois aumentos de 20%, qual é a conclusão imediata que eu posso ter, sem fazer nenhuma conta, sem fazer nada, dois aumentos consecutivos de 20% equivalem a um pouco mais de 40%. Beleza? Então, não esquece disso. Porcentagem
em sequência, ultrapassa o acúmulo, tá bom? Ultrapassa o acúmulo. Muito bem, muito bem. E qual que é a última? Isso, a Johanna também achou. Eu acho que você foi procurar e aí você acabou não vendo, né? Ela falou e aí eu falei que essa afirmação está errada justamente por conta desta afirmação aqui, que o que vai não é o que volta. Beleza? Agora vamos lá, ó. Agora aqui eu vou criar discórdia para algumas pessoas, tá? Talvez antes, mas depois da aula eu tenho certeza que tu vai olhar e eu vai dizer assim, eu sabia que ele havia uma arte aqui. Tem gente que pega exercício de porcentagem, e exercício de porcentagem tem várias continhas para você fazer, tá? Você tem que fazer continha para lá, continha para cá, continha desse tipo, daquele tipo, do outro tipo. Beleza. Às vezes é muita regra de três. E eu vou ensinar você a fazer porcentagem de um jeito muito fácil, muito rápido, tá? Que é o que nós vamos investir agora na nossa capacidade de resolver as porcentagens sem a gente ficar tão atrelado a este processo aqui, que é o que normalmente você usa, tá bom? Então eu quero que você anote essas dicas aqui para a gente começar a fazer as nossas continhas. Tira um printzinho aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Meu apagador. Aqui está. Meu Deus. Muitas vezes, quando você vai fazer uma continha de porcentagem no teu vestibular, você vai encontrar um valor bem redondinho e bem bonitinho, como o 20% que veio nessa questão aqui. Na maior parte das vezes, é exatamente o que vai acontecer. Tu vai calcular 15%, 35%, 40%, 70%. São valores muito legais e muito fáceis para você fazer a conta. Eventualmente, você vai fazer uma conta quebrada, 23,27%. Mas aí eu vou dizer para você que você precisa ter preocupação zero com isso, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te falar a respeito. O que eu quero que você aprenda é que você aprenda a calcular essas porcentagens mais inteiras. Não só as que terminam em 0 e 5. Pode ser 12%, pode ser 23%, pode ser 49%. Nada disso é difícil. Tudo isso é bem fácil e é bem simples para você calcular. O nome dessa regra é todo dia um 10-1 diferente. Você deve lembrar que lá na Copa do Mundo, infelizmente, nós tomamos um laço da Alemanha, perdemos por 7-1. Você lembra disso? Você lembra disso? Fez parte da tua infância? Né? Não sei se você, mas eu acho que sim. E aí tinha uma piadinha muito comum. Foi um dia triste, não tem como esquecer, né? É isso aí. Se você gosta de futebol como eu gosto, você vai dizer assim, ó, quem não lembra é só quem era muito pequeno, né? Tá, mas eu acho que naquela época vocês já estavam bem grandinhos e já tinham a noção das coisas. E aí, a piadinha do 7-1 era muito comum, era todo dia um 7-1 diferente, né? Para acontecer uma coisa ruim no Brasil, vinha a piadinha.
todo dia é um 7-1 diferente. E agora, todo dia é um 10-1 diferente. Aqui é um 10-1 diferente. Por que isso, prof? Cara, porque se você parar para pensar comigo um pouquinho, calcular 10% é muito fácil. Tá? Calcular 10% é muito fácil. Por quê? Porque se eu quero calcular 10% de qualquer coisa, basta eu dividir por 10. E dividir por 10 é muito fácil. Porque dividir por 10 gera uma casa decimal, que você aprendeu na aula de notação científica. E 1%, bom, 1% é 1 de 100, é só dividir por 100, né? É só dividir por 100. Que é só gerar duas casas decimais. Então, eu consigo fazer essas coisas muito facilmente, se eu quiser. Não importa o número que seja. Eu vou começar de leve contigo aqui, ó. Eu vou colocar para você assim, ó. 20% de 180. 20% de 180. O que você vai fazer para calcular 20% de 180? Você vai calcular 10%. Quanto é que é 10% de 180? É só gerar uma casa decimal. 18. 18. 10% é 18. Né? Gerou uma casa decimal, pum, tá aqui. Beleza. Tá, mas se 10% é 18, e você aprendeu a fazer regra de 3 e proporcionalidade do método Sander de fazer, que a gente viu nas últimas duas aulas, agora vai ser bem fácil para você entender. E se você dobrar aqui, deu boa, né? Deu boa. Eu vou começar a desafiar a tua mente aqui. Vamos lá. Vamos sair dessa zona de desconforto que você tem na matemática, né? Vamos sair dela. Vamos calcular 15%. 15% de 420. 15% de 420. Tá, peraí. Eu vou usar o meu melhor amigo, 10%. Quanto é que é 10% de 420? É 42. É 42. Tá bom. É 42, professor. Se 10% é 42, quanto é que é 5%? 10% é 42. E os 5% vai ser a metade. Ah, que legal. Eu imagino que você consiga fazer isso mentalmente. Aqui um pouquinho. Hã? E aí está dizendo, então, que aqui tem 15%? Essa é a diferença. Tá vendo só? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos imaginar que você seja muito descrente com relação às coisas. R$ 35% de 14. Assim, ai meu Deus, agora vai dar quebrado. É um problema? A vírgula é um enfeite do mal. É um enfeite do mal. Você não precisa dela para sobreviver. Quanto é que é 10% de 14? 10% de 14. Lembra, dividir por 10 gera uma casa. 10% de 14 é 1,4. É 1,4. Então, 5% é a metade. É 0,7. Beleza? Tá bom. Só que aí, se eu quero 30%,
3 vezes 14 é 30 com 12, é 42, uma casa decimal. Beleza? E aqui... Aí, ó. Tá feito? Não tem problema. Eu posso pedir para você calcular 12% de 75. Opa! A minha cabeça já está indo no próximo passo. 12% de 75. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou calcular 10%. Quanto é que é 10% de 75? É fácil, né? É fácil. É 7,5. E quanto é que é 1%? Se 10% é 7,5, só você voltar uma outra casinha. Ah, mas é muito fácil. É muito fácil. Agora você monta o que você quiser. Tá bom? Agora você monta o que você quiser. Então você vai pegar 10%, 11%, mais outro por cento. Vamos colocar mais outro por cento aqui, ó. Ó. 7,5 mais 1,5. Vai dar 9. Muito bem. Muito bem. Então, aí tá bom demais para você fazer. Tá bom? Beleza? Aí fica bem fácil de você executar. Tá? Então, agora você aprendeu a fazer a continha desse jeito aqui. Eu vou fazer mais uma letra E, uma letra F. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês aqui. E aí vou ensinar mais um truque e vou ensinar você a ler os exercícios, a prestar atenção no que você precisa e aí mostrar para você por que você nunca precisa calcular uma porcentagem aleatória, uma porcentagem muito quebrada. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Letra F. Como é que você faria 49% de 80? Isso usando o que eu estou te falando, tá? Não vai me colocar aqui um outro mecanismo. Vamos usar o mecanismo que eu estou te mostrando aqui. Como é que eu poderia fazer 49% de 80? Claro que dá, e é isso que eu quero que você veja. Eu posso fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, sei lá quantos uns aí, né? Posso. Posso, mas se eu pensar no 50% menos 1, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Por quê, prof? Porque se você pegar 50% menos 1%, o 50% representa o quê? O que o 50% representa? A metade, né? O 50% é a metade. Então, o 50% é 40. E quanto que é 1% de 80? É só colocar duas casas. 0,8. Tá vendo? O número pode até não ser dos melhores. Você vai conseguir fazer a conta facinho, facinho. Não tem muito segredo, tá? É literalmente
apenas você resolver. Muito bem, muito bem. R$ 36% de 25. 36% de 25. E agora? E agora? 36% de 25. Deu ruim, né? Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos calcular 10% aqui, ó. Vamos fazer. 10%? 5%? 1%. O 10 vai me dar 30 e 5 e 6. Beleza? Sacou, né? Tá, quanto é que é 10% de 25? 10% de 25 é 2,5. Beleza? Tá fácil. 2,5. Tá. Se 10% é 2,5, quanto é que é 5%? 1,25? Tá. Beleza. Tá meio ruinzinho, né? Se 10% é 2,5, quanto é que é 1%? 2,5 é 10%, 1% é 0,25. Tá bom, beleza. Só que eu quero 30%. Então eu tenho que colocar aqui vezes 3. Isso aqui vai me dar 7,5. Isso aqui vai me dar 1,5. E 7,5 mais 1,5 vai dar 9. Agora segura o teu coraçãozinho aí, por favor. Se eu perguntasse para você o seguinte: o que o 25% representa em termos da fração? É um cômodo da casa. É a dica que eu te dou. Ah, muito bem. Agora tudo faz sentido, prof. Representa 1/4. E quanto é que é 1/4 de 36? Um quarto. Não importa onde você coloca a porcentagem, a conta dá sempre o mesmo resultado? Sim. O que isso quer dizer? Você está ruim de um lado, coloca do outro. Aprenda. Você está ruim de um lado, coloque do outro. Não fique batendo cabeça. Vai dar na mesma. Não é assim uma coincidência. Ah, ele pegou o único exemplo que dava certo. Então, pega a tua calculadora para você não perder tempo. Faz favor, calcula 80% de 49 na tua calculadora e veja se vai dar isso. Conta para mim. 80% de 49. O famoso transplante de porcentagem. Tá? É isso mesmo. Tá? Transfusão aqui, ó, de porcentagem. Veja aí, veja se deu. Se não me chame de mentiroso. Pode me chamar de mentiroso. Assim, você é um safado, um pilantra. Devolva meu dinheiro. 49% de 80 nós fizemos. Faça 80% de 49. Deu certo? É, né, Jéssica? Eu não ia vir aqui mentir para vocês. Essa aqui é a verdade. Então aí, ó, fica a dica. Tá? Fica aí a dica para você. Se você quiser, você pode mudar a porcentagem. Só se for para facilitar a tua vida, né?
tá? Se for para facilitar a tua vida, pode fazer sem medo, sem medo. Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer exercícios de porcentagem. Exercícios de porcentagem. Muito bem. Vamos pegar o nosso materialzinho? Vamos pegar o nosso materialzinho, que daí o pessoal que está em casa consegue acompanhar também, né? Então, lá no nosso material, eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. O primeiro exercício que eu vou fazer contigo é o exercício número 7, que caiu no Enem. Tá? Exercício número 7, que caiu no Enem. Eu quero que você preste muita atenção em como eu vou fazer o exercício 7. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então, algumas pessoas disseram sim, algumas pessoas disseram não, e outras pessoas disseram não sei avaliar. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Eu vou aproveitar aqui para ensinar para você, para que você vá aprendendo, a metodologia do Prof. Sander de organizar o exercício em matemática. Vamos imaginar que você tivesse lido por primeiro a pergunta, tá? O que a pergunta está dizendo? Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então, o que você vai fazer depois que você leu a pergunta? Imagine que você leu só isso. Você leu só isso, você começou ali por baixo. Quantos internautas responderam não à enquete? Qual seria o teu próximo passo? Olhar o gráfico e procurar o não. Olha o gráfico e procura o não. Você está certa, tá? Daí, quando você olha o gráfico e procura o não, que informação que você encontra? R$ 25%. É 25%, o que está faltando? Está faltando você saber o referencial. Agora, o que você vai fazer? Você vai ler por cima até achar o que você precisa. Você não vai ler pausadamente, pensando em tudo que tu está lendo. Por que tu não vai ler tudo? O que mudou de você ler de cima para baixo, de você ler de baixo para cima? Não, como nada. Como nada, ô Yasmin? Como nada? Não, não é só economizou o tempo. Você não disse... Ah, Jéssica, agora você sabe o que você quer. Agora você lê de forma mais assertiva, porque você sabe o que você está procurando. Quando você lê sem saber a pergunta, tu não sabe o que tu está procurando. Aí tudo é importante. Aí você sai sublinhando tudo que você encontra. E aí vira uma salada de destaques na tua leitura, fica toda bagunçada, porque você não sabe o que você está procurando. Você está procurando agulha em palheiro porque você não tem noção da pergunta. Por isso que ler a pergunta antes é... Mas eu entendo que no Enem é mais importante, mas eu discordo que seja um mecanismo para o Enem. Tá? A questão aqui não é nem... Assim, ó, a questão principal não é a economia do tempo. Se fosse uma aula para Enem, a questão principal seria a economia do tempo. A questão principal é que vocês entendam que saber o que você quer é importante antes da leitura. Tá? Ter a noção do que o exercício vai perguntar para você é uma coisa essencial. Ela facilita e deixa as leituras menos confusas, tá bom? Tá? Então, sempre tenham essa noção, que essa noção vai ajudar vocês. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a conta que você tem que fazer? Você viu qual é a porcentagem do não? Você sabe quantos internautas tem que...
A conta, essencialmente, ela não seria 25% de 279? Sabe quando na vida eu faria essa conta? Nunca, nenhuma vez. Nenhuma vez. Tá? Porque ela é toda quebrada, ela é toda torta. Eu não preciso fazer essa conta para acertar. Eu não preciso gastar o meu tempo e nem a minha sanidade mental no meio de uma prova que tem dezenas de questões de inúmeros assuntos e matérias diferentes. Eu olho e falo assim, tá, eu vou fazer no jeitinho RueBR de fazer continhas. E não vou fazer 25% de 279. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer 25% de 280. 25% de 280, porque é muito mais fácil de resolver. E a gente sabe, como já foi dito antes, que 25% é um quarto. E um quarto de 280 é 70. Isso significa que a minha resposta é um número muito próximo de 70. Veja se você consegue, com esta informação, responder o teu problema. E é isso que tu tem que colocar na tua cabeça. É claro que sim. Eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais profundo, para que você entenda comigo como é diferente pensar a porcentagem a partir de agora. Tem uma questão da Estadual de Goiás nessa lista, que eu acho que é a número 2. Deixa eu ver aqui. Vá lá na número 2. Vá lá na número 2. O preço de uma calça jeans novo visual, olha que marca, né? Que branding aqui, né? Novo visual, R$ 80. R$ 80, que belezura. Vem só com uma perna. Tá? Muito bem. Pagando à vista em uma promoção do Dia dos Namorados, Pedro conseguiu um desconto de 15,80. 15,80 é péssimo. Péssimo. Tá bom. O valor desse desconto em porcentagem é. Então, antigamente, você ia montar a tua regrinha de 3 com o número quebrado, ia quebrar a cabeça, ia demorar, eu acho que você até acertaria, né? Quanto é que é 10% de 80? É 8? Então, se 10% de 80 é 8, esse 15,80 é quase quanto? É quase 20%, prof. Mas é quase, é muito perto, né? Você concorda comigo, Laura? Que é muito perto de 20%? É, né? Qual é a resposta certa? É aí? É a resposta mais próxima de 20%. Não tem segredo. Você só vai quebrar a cabeça, fazer conta com um número horroroso se você quiser. Eu estou dizendo para você. Me traga a questão que for. A não ser que as respostas sejam todas uma do lado da outra. O que é muito difícil. Tá? Tem que ser tudo muito, 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 muito próximo para você errar suas continhas. Então, você sempre pode fazer isso. Pegou uma conta lá com 1945,96. Meu, faz a conta com 1945, por favor. Tá? Pegou uma conta que é para fazer 23,21%. Calcula 23%, pelo amor de Deus. Você está vendo? Tá? Não fica quebrando a cabeça. Ah, pegou a conta que é para fazer uma porcentagem de 992. Faz a conta no 990. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa importante em matemática é ter a dimensão do número, ter a noção numérica. Usa a alternativa, usa o que você sabe e sofre menos para fazer as contas. Isso não é útil só para esse assunto, ele é útil na matemática como um todo. E a gente precisa começar a aplicar uma matemática mais branda, mais sucinta, menos danosa e penosa para a nossa execução.
Até porque você vai concordar comigo, se você discordar, tudo bem, mas eu acho que você vai concordar comigo. O processo do vestibular é um processo de saturação mental. Você chegar lá para fazer a prova, o pré-prova, o pós-prova, o durante a prova, são todos momentos de diferentes tensões. Não é verdade? Antes da prova, tem toda uma questão de ansiedade, de preocupação, né? De lamentação. Você surta por vários motivos. Antes da prova, você fica pensando assim, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me esforçado mais. Tem um quê de cobrança no pré-prova que é muito prejudicial e que você não deve fazer. Tá? Você não deve fazer. Você deve confiar no teu julgamento. Porque o teu julgamento que levou às escolhas que você fez. E vai dizer para mim que não? Eu poderia ter feito mais? A escolha era sua, não era minha, não era do teu colega, não era da tua mãe, não era do teu pai, era só sua. Então, não adianta fazer isso aí, porque isso aí vai, levar para baixo. Não, então não faz isso. Não fica se punindo antes de fazer a coisa, tá? Acredita no teu julgamento. Eu fiz o que eu achei que era melhor para mim. E agora eu vou me testar. Eu vou ver se aquilo que eu fiz deu certo, se valeu a pena, se eu conseguir melhorar. Beleza. Aí eu chego para fazer a prova, eu encontro coisa difícil, eu encontro coisa que eu não sei, eu encontro coisa que eu não gosto, a prova é longa, a cadeira é desconfortável, o clima não ajuda, o cara do lado também não, tem a máscara enchendo o saco, às vezes o fiscal é um tobó que fica fazendo barulho, que fica se mexendo, que fica qualquer coisa. Enfim, na hora da prova pode acontecer muita coisa que ou fica enchendo o saco, né, por nada. Então, na hora da prova pode acontecer muitas coisas que desestabilizam. Se a gente tiver mais controlado, tiver mais centrado, tiver esses momentos que você fala assim, olha aquilo, que facinho que ia fazer, que o Sander me ensinou aquele dia, uhul, né? Acertei essa questão. Aí você faz a coisa também um pouquinho melhor, tá? Então eu acho que é importante não só, que nem eu falei antes para vocês, não é só uma questão de ser ágil, né? Mas não é só a questão do tempo, não é só a questão da velocidade, é a questão da estabilidade na hora da prova, que é muito, muito importante, tá bom? Gurizada, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a fazer porcentagem no método do 10-1. Isso você vai ver que vai ajudar muito, muito, muito você em todas as áreas da porcentagem que você precisar, tá bom? Uma boa quinta-feira para vocês e amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário, nós continuamos por aqui, tá bom? Aquele abraço, valeu, até amanhã, tchau, tchau.